Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve, galera! Chegamos ao 5º episódio do Mama África FC, mais um episódio aqui na casa do seu podcast sobre futebol africano. Lembrando sempre que o Mama África FC é o podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. E antes de apresentar a grande pauta desse 5º episódio do Mama África FC, nessa nossa 3ª temporada, que já está cheia de episódios e convidados nessa temporada. Já tivemos o Ricardo Nascimento do Mamelodi Sundowns aqui, já tivemos o Chidozi para falar de colecionismo de camisetas aqui também, já tivemos o Thiago Azulão, artilheiro do Petro de Luanda, brasileiro, que joga lá em Angola também. E o último episódio a gente falou sobre as eliminatórias da CAN, falamos das histórias das seleções classificadas para a próxima Copa Africana de Nações, que será em 2022 no Camarões. Então, depois que você ouvir esse programa, você pode então conferir esse episódio, o episódio número 4 do Mama África FC, sobre as eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Também, você já deve ter ouvido, ou se não ouviu ainda, no nosso feed já tem o último episódio do Mama África FC Continente, que é o episódio sobre Ilhas Seychelles. Sim, nós temos um episódio sobre a história e a formação cultural e histórica de Ilhas Seychelles, apresentado e produzido pelo guia, como diria o meu querido Marcos Carvalho, Rubens Guilherme Santos, o apresentador do programa. Ele vai apresentar lá então um episódio sobre Ilhas Seychelles, está no nosso feed também aí nos agregadores de podcasts e também no YouTube. E por último, lembrando também que aqui a gente produz muitos podcasts. Então, como vocês já devem saber, temos o África em Pauta. O África em Pauta número 12 já chegou na casa. Falamos muito sobre o incêndio que aconteceu na Universidade do Cabo, na África do Sul, a queda do presidente de Chad e muitos outros assuntos, vários assuntos lá no nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, que também tem quadros sobre culturas, tem quadros sobre história e também um outro quadro sobre esporte no continente. Então, África em Pauta 12, para você aproveitar aí no seu fone de ouvido, na sua caixa de som. Então, sem mais delongas, já tô quase perdendo o ar de tanta produção nossa nessas últimas semanas, eu vou fazer aquela conexão que vocês já conhecem, às vezes até em outros países, e nessa temporada está sendo até mais comum a gente fazer conexões em outros países, e hoje não será diferente. Mas antes de eu apresentar essa conexão, eu quero apresentar uma outra querida amiga, inclusive estreando no Mama África FC nessa temporada, Liz Ramos, aqui mesmo no Rio de Janeiro, minha ex-vizinha agora, mas ainda carioca. Liz, seja bem-vindo para esse episódio sobre a história do Raja Casablanca, do Raja Casablanca, já sendo corrigido pelo próximo convidado aí que a gente vai apresentar. Oi, Luiz. Oi, todo mundo tá me ouvindo. Eu tava com saudade de gravar o Mama África FC. Tô com frio na barriga, como se fosse o primeiro episódio de novo. Mas estou muito feliz de estar aqui para falar de um clube tão grande e que leva o nome da sua torcida e às vezes do continente africano aí ao longo da sua história. Liz, o pessoal mais atento, que já deve ter visto, digamos que as nossas redes sociais, sabe que a gente está tendo aí um financiamento coletivo, né? Um tal de financiamento coletivo que a gente já avisou no último podcast e tudo mais. Tu pode explicar rapidinho sobre os grupos, tudo que a gente vem oferecendo, lembrando que tudo que a Alice falar agora, apresentar aí, e depois o que a gente for complementando, está na descrição do episódio, os links dos grupos, enfim, de tudo que a gente for explicar sobre o financiamento coletivo. Finalmente lançou nosso financiamento coletivo, que foi algo muitas vezes pedidos pelos nossos ouvintes mesmo nas redes sociais. E a gente tem 2 planos. O plano Sankara, onde você contribui com R$10 e aí tem direito a entrar no nosso grupo exclusivo no Telegram, onde a gente troca e repercute algumas coisas que a gente fala aqui nos nossos podcasts nas redes sociais, indica algumas outras coisas, enfim, fica mais próximo do pessoal que faz ponta de lança. E também tem o plano Mizinga, onde você contribui com R$15, tem direito a entrar nesse grupo e a receber uma newsletter mensal com algumas das principais notícias do continente africano.
Fora isso, por fora do plano, a gente também lançou o Pix para quem quiser contribuir com outros valores, seja menor, seja maior, mas aí uma contribuição livre e, no caso, sem recompensa. Ajuda aí a gente, o PDL, a crescer um pouco mais. Isso aí, lembrando, novamente, os links estão todos aqui na descrição do episódio, então você pode só clicar ali pelo PicPay, como ele já disse também, pelo Pix, como já diria Lisca doido, né? Faz o Pix, se possível, então apoie a mídia independente, que é algo muito importante. Também temos nosso grupo público, né? O nosso canal de notícias, na verdade, no Telegram, também vamos deixar o link ali na descrição do episódio, então sintam-se à vontade para também tirar dúvidas na nossa DM, todo mundo aí que curte futebol africano, ou curte história, enfim, dentro do continente, sejam muito bem-vindos aos nossos canais. Então, agora eu vou apresentar ele. Eu já tinha conhecido ele lá no Som das Torcidas, quando a gente gravou, eu e o Marcos Carvalho, lá na Central 3, para falar sobre cultura de torcida. Agora, fora do Brasil, porque agora a gente tá chique na terceira temporada, a gente tá voando alto, como já diria MC Pose. Faço conexão na França, mas na verdade é como se eu estivesse fazendo conexão em Marrocos também, porque eu vou falar agora com Taha Chatouaki, torcedor do Raja Casablanca de Marrocos, militante, tem muita história aí como torcedor, em cultura da arquibancada e tudo mais. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui à casa. Tu que já participou do nosso África em Pauta, alguns episódios atrás, mas agora participa aqui do podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado por convidar-me a esse podcast. É muito prazer para mim também. Foi um prazer te conhecer durante o primeiro podcast na bancada e a gente tem muito em comum, como uma sorte te conhecer e estar aqui com vocês. E obrigado por consagrar esse podcast ao time pelo qual torço, o Raja de Casablanca. Isso aí, então, como o Taha já disse, sobe a trilha, porque a gente vai mergulhar na história de um dos maiores clubes do continente africano e um dos maiores clubes do Marrocos. Não quis dizer que é o maior também, para não causar polêmica aqui nesse podcast também com os irmãos. Não. Um dos maiores, né? Vamos perder a audiência. Não dá. Então, como eu disse no começo do programa, hoje é um episódio específico para a gente falar do Raja Casablanca, né? Um clube que foi, digamos que, bastante veiculado aqui no Brasil a partir de 2013, e isso também iremos retomar durante o programa, durante o episódio, mas não dá para a gente falar do Raja Casablanca só a partir de 2013. Raja Casablanca é um dos grandes clubes do Marrocos, um dos grandes clubes do continente africano, principalmente aí empilhando títulos nacionais e continentais nesse último século. E tá, já começando o assunto sobre a equipe do Raja Casablanca, a equipe do Raja Casablanca é uma equipe, tem um histórico bastante popular no Marrocos, e eu queria até que a gente começasse por essa parte, para o pessoal entender quais são as raízes do Raja Casablanca no Marrocos, por exemplo, para entender o impacto dentro do país, dentro do futebol local, no caso. O Raja de Casablanca tem muito que ver com a história do Marrocos, com a independência do Marrocos, e sobretudo tem muito que ver com o nosso rival, o Wydad. Não pode falar de um dos dois times sem falar do outro. O Raja saiu dentro do Wydad por uma figura muito famosa para os dois times, que chama o Père Jego, o pai Jego, que é o pai que formava parte da associação que criou o Wydad em 1936, durante a ocupação francesa. E só em 1949 se criou o Raja por um grupo de proletários, amadores do futebol, e que queriam competir com o Wydad. Mas o ano mais famoso para os torcedores do Raja e mais simbólico é 1955, porque o pai Jego, que teve um mal-entendido com os dirigentes do Wydad, saiu dali com um sentimento de injustiça e falou para o Wydad: eu vou criar um time
que vai dividir a torcida da Casa Branca e vai compartilhar a torcida de Casa Branca com vocês. E ali começou a história do derby, sobretudo que um ano depois, o Marrocos teve a sua independência, em 1956. Então começou a primeira liga e o primeiro derby entre um time que era o time nacional e o time da nação, da independência, e o time de proletários que nasceu com um sentimento de injustiça, porque o Wydad já era elitista e já era time dos nacionalistas que eram perto do poder, enquanto o Raja é o povão que queria compartilhar a metrópolis com o rico. Só para completar aí o que o Taha estava dizendo, de vida do Raja diz muito sobre a identidade dele e uma coisa que ele carrega até hoje, que é esse comprometimento aí com questões que atingem a torcida na sociedade, na política, que a gente ouve às vezes em alguns cantos da torcida que a gente vai poder falar mais para frente. Também, e um outro lado muito forte é a força no esporte mesmo, o triunfo no esporte que o Raja. Pelo que eu estava olhando, assim, quando eu estava pesquisando, nos primeiros anos foram bons anos para o Raja. No segundo ano de existência, o time já sobe assim, para a primeira divisão e fica lá para sempre, praticamente, né? Então, é um time muito forte no discurso e também dentro de campo. E sobre a identidade, tem um aspecto interessante, até talvez nem todo mundo aqui do Brasil saiba, sobre essa concepção, né, na formação cultural e da formação histórica, para além também, né, do que o Taha já disse, é também a concepção e formação religiosa do clube. Taha, lendo, fazendo algumas pesquisas também, eu percebi que o Raja Casablanca tem ali nas suas cores, por exemplo, toda uma simbologia que tem muito a ver também com a religião, né? No estado do Marrocos, por exemplo, que é a questão do Islã, principalmente ali nas cores do verde e branco. O quanto que a religião e essa identidade religiosa está presente ou esteve presente ao longo da história na formação e do desenvolvimento da instituição, tá? Porque, assim, mais no continente africano, dependendo do país e da região, se tem algumas determinadas semelhanças em relação a alguns conceitos ideológicos na torcida, outros um pouco mais religiosos, e o Raja Casablanca, além de ser, digamos que, um clube do povo em Marrocos, digamos assim, é um clube que tem ali um pé na religião do Islã. Na verdade, o símbolo, as cores, verde e branco, no começo e na criação do time, tinha que ver com a religião do Islã, porque as cores eram parecidas. Enquanto o Wydad tinha vermelho e branco, simboliza o sangue que foi sacrificado para a independência do país. O verde e branco simboliza o Islã, mas na verdade essa dimensão não ficou tão presente na tradição do time. E como o Islã no Marrocos, a maioria da população é muçulmana, então a questão não se manifesta tanto. É como uma coisa evidente. Mas na tradição e nas raízes do time, muito rápido, nos anos 60 e 70, virou a ser um time de espetáculo, por estar numa cidade tipo como Casablanca, que era aberta ao mundo, que tinha um porto, formava parte da África, ao mesmo tempo da África Norte e do Oceano Atlântico. Isso fez que muitas coisas chegaram em Casablanca, passando por Portugal, por América Latina, por África, por o fato de jogar a Liga de Campeões, Copas da África, nesses anos, sobretudo o Wydad e depois o Raja, fez que nessa época era o time do espetáculo versus o Wydad, que era o time do resultado. E durante 20 e 25 anos o Raja não ganhou nenhum título durante 20 anos, eu acho.
E o primeiro título era em 74, uma Copa. Enquanto jogava, sempre era segundo, terceiro da Liga, quarto da Liga, segundo. Mas nunca ganhava porque todo mundo, a torcida, preferia o espetáculo com o pai Gigot, que tinha muita influência do Brasil e que estava muito influenciado pelo Brasil de 58, do Pelé. Se inspirou muito desse Brasil. Muito maneiro, assim, a identidade do time no pé, né? E essa coisa da religiosidade, pelo que eu entendi, assim, do que o Taha disse, acaba não evidenciando porque todos os times vão ter uma maioria muçulmana, talvez, a torcida, enfim, por estar no Marrocos. Mas uma história que me chamou a atenção quando estava pesquisando, aí eu queria ver se o Taha se lembra, sobre o Mundial de 2000, o primeiro Mundial, e o Raja foi representar a África como campeão da Liga dos Campeões de 99 e foi sediado aqui no Brasil justamente no período do Ramadã. Aí eu queria saber se ele lembra como é que foi isso, porque teve assim... aconteceram algumas coisas aí no meio do caminho por causa disso, né? A época que você está falando do Raja sobre esse Ramadã de 2000... você está falando, sabe, cada time tem a sua época de ouro, a sua época de glória. Você está falando da geração do Raja, que é a geração da glória do Raja, porque ganhou a Liga de Campeões em 97 e 99. E esse Ramadã de 99 e 2000, porque nesse ano Ramadã era entre meio de dezembro e meio de janeiro. E jogava a final da Copa de Campeões, era ida e volta, então jogaram a ida em Casablanca 0-0, a volta em Tunis, com o árbitro que era... Então, nessa época o futebol africano tinha muitos problemas. Então, teve uma injustiça, se você vê o cenário do jogo, não vamos entrar nos detalhes, mas teve um pênalti e jogava durante o Ramadã. E muitos jogadores tinham esse orgulho, esse sentimento de... Na verdade, eu, por ter sido muçulmano há um tempo, e por ter fazendo Ramadã no passado, fica no resto do ano como uma referência, quando você consegue passar um mês inteiro, passando o dia sem beber, sem comer, sem fazer nada... viver de maneira limitada, vamos dizer. Isso dá uma mente de guerreiro, vamos dizer, de resistência mental, que saca o herói. Então, esse Ramadã está lembrado como o Ramadã de heroísmo, porque ganharam no Champions ali em Tunis, em penaltis, e chegaram no Brasil. Antes, quando estavam preparando a competição, jogaram contra o Vasco de Romário, perderam, eu acho, 5-2. Todos os jogadores do Raja, quando em entrevistas e tal agora, falam da admiração que tiveram para o Romário. Porque jogaram contra o Romário e todos jogavam só olhando o Romário, falando, cara, você sabe contra quem estavam jogando? É o Romário. E depois toda a preparação e a competição, jogou durante o Ramadã, e o Raja jogou contra Corinthians, Al-Nassr de Saudi Arábia e Real Madrid. E esse Mundial é uma etapa muito importante na história do time. Ainda é uma lembrança ainda presente na consciência coletiva. Os lances do último jogo, esse contra o Real Madrid, e assim, nossa, caramba, a sensação de que podia ter ganhado. Começou ganhando, inclusive, né? E no final perdeu os 3-2. Então, apesar de não ter passado de fase, dá para entender por que foi um ponto de virada aí para a equipe. Só tentando retomar só um pouquinho, eu fiquei instigado sobre a referência à seleção brasileira de 58. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido assim, pelo menos nas pesquisas que eu fiz sobre o Raja Casablanca, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Raja ter essa referência na seleção do Pelé de 58. De onde é que surgiu isso? Tem algo documentado?
de onde que surgiu, como que surgiu essa referência? Claro, é o time do Pelé em si, já demonstra uma admiração em si, mas assim, por que o time do Pelé, por que a seleção brasileira? Estamos falando de 58 e estamos falando de uma época onde já começou, 2 anos depois da independência marroquina, uma luta entre os nacionalistas que estavam subindo na escala social, que estavam se virando ricos, e entre gente que formava parte do Exército da Liberação e que ficavam pobres. Para encontrar essa referência, tem que pesquisar na vida do Père Gigot, que os marroquinos chamam assim, mistura entre francês e árabe, Père, que é pai em francês, e Gigot, que é o sobrenome desse cara. O pai Gigot, em 58, muita gente na África torçava pelo Brasil, porque não tinha o direito, e era muito complicado para uma seleção africana chegar em 58 e 62, e é a razão porque todos boicotaram a Copa do Mundo de 66. Mas em 58 e 62, quando você ganhava a qualificação para o Mundial, te colocavam num jogo contra a seleção europeia. E então sempre a seleção africana perde e nenhuma seleção vai no Mundial. Então muita gente na África torçava pelo Brasil, torcia para o Brasil e para as seleções latinas. E quando o Brasil ganhou em 58 contra a Suécia, ficou. E com esse tipo de jogo, com esse espetáculo que dava o Pelé e os seus companheiros dele, muita gente de Casablanca e da África, da metrópole africana, a Argélia também, ficou com esse Brasil como referência de jogo contra o europeu. Então, é interessante citar sobre essa referência, sobre esse histórico, tanto no Marrocos, mas como tu bem disse, no continente africano, sobre alguns países, torcedores de alguns países, torcerem para a seleção brasileira, né, devido a todas essas dificuldades que se tinha também na Copa do Mundo, boicotes. Então, interessante a gente saber também como algumas coisas foram forjadas ao longo dos anos. Dito tudo isso, né, sobre a formação histórica do Raja Casablanca, né, ser um clube, digamos, que tem a sua origem na classe trabalhadora, Marrocos, muito bem contextualizado pelo Tahar. Por outro lado também, a gente tem no Raja Casablanca aí um clube que me parece, ali já deu uma pincelada no começo ali também do episódio, que começou a ascender ali no final da década de 90 e ser até ali metade do século XXI, né? 2004, 2005. Tá? Como que se deu esse desenvolvimento, principalmente no século XXI, do Raja Casablanca? Se hoje a gente vê um Raja Casablanca forte, indo à Mundial de Clube, conquistando a Champions League da CAF, ou quando não conquista, por exemplo, na última temporada, sem ser a atual temporada, na penúltima temporada da Champions Africana, chegou à semifinal também, né? Apesar de não ter conseguido vaga, ser eliminado precocemente já nessa competição atual agora para o clube do Senegal. Mas o que a gente percebe também é que o Raja Casablanca, de certa forma, se modernizou, acredito eu, né, no século XXI. Foi de um clube que, como tu disse, tinha aquele ideal de jogar bonito, vamos ver no que dá o resultado. Não era um clube tão resultadista, assim, ou talvez, eu não sei se, se isso tem a ver com estratégia. Século XXI, o Raja Casablanca parece que você coloca de vez no cenário marroquino e também no cenário do continente africano. Como é que você deu, de fato, esse desenvolvimento nível desportivo do Raja Casablanca para chegar hoje, em 2021, como sendo aí um dos grandes clubes que sempre chegam nas Champions africanas, por exemplo, além, obviamente, de conquistar aí alguns títulos do Campeonato Marroquino nos últimos anos? Na verdade, entre a época de ouro, final de 90, começo do século XXI, a gente teve um time que ganhou o campeonato do Marrocos
7 vezes seguidas, 2 Ligas de Campeões, uma participação na Copa do Mundo no Brasil. E na verdade, depois desses 7 anos de glória, a transição era muito lenta e muito complicada. Entre 2002, o Raja jogou o final da Liga de Campeões contra o Zamalek de Cairo, de Egito, e perdeu ali 1-0. É um jogo que tem que ver, porque muita intensidade, muita pressão, muito barulho também. E depois dessa final, o Raja ainda tinha uma qualidade de jogo muito interessante, mas o fato de ter muitos jogadores jovens e de ter vendido os melhores, que foram em clubes muito grandes na Europa. Taral Karkouri chegou em Paris Saint-Germain, por exemplo, Safri em Coventry. Muitos jogadores, vamos lembrar depois. E a transição para a geração mais jovem, de qualidade, demorava muito. O último campeonato que o Raja ganhou, nessa época era 2004, ganhou a Copa da CAF, que é a sul-americana para a África, em 2004, e chegou em semifinal da Liga de Campeões em 2005. Durante 4 anos, não teve um time de qualidade. Teve até um ano catastrófico, onde o time quase desceu na Liga Inferior, em 2007. Mas teve uma transição em 2008, onde começou a nova geração, que virou famosa, que fez competições muito interessantes entre 2009 e 2015, vamos dizer. E essa geração do Mutuali, do Yajur, Karouchi, Ulhaj, que conseguiu chegar de novo a nível continental, a jogar um Mundial de novo e a mostrar um Raja para o mundo. E esse Mundial também virou uma referência na história do time, porque estava tendo, esta Copa estava acontecendo no Marrocos, e o Raja participou como convidado porque era campeão do Marrocos o ano atrás. Conseguiu ganhar contra o Monterrey do México, que ganhou com CONCACAF. Conseguiu ganhar contra o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho e Tardelli e Jô, que ganhou Libertadores, e conseguiu jogar a final contra o Bayern e perdeu de 2-0. Mas todo mundo na torcida do Raja acha que o Bayern jogou tranquilamente, relaxado, vamos dizer. E esse ano ficou como uma referência, porque o time chegou de novo e o nível de exigência da torcida e dos ultras até cresceu. Então, inclusive com o resultado, o último treinador do Raja acabou de ir embora do time, ainda que tinha muitos bons resultados, mas sem espetáculo e sem qualidade de jogo que a torcida quer e que a torcida gosta. E já que o Taha contextualizou bastante o Mundial de 2013, aí não tem como a gente falar do Raja Casablanca também sem lembrar dessa vitória do Raja Casablanca sobre o Atlético Mineiro, né? Como o Taha bem disse, o Atlético Mineiro deu apenas Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores de 2013. E quem nos segue aqui, ou quem é da bolha PDL, talvez conheça um torcedor aí fanático pelo Galo também, mas também um professor também bem reconhecido. Pelo menos para mim é reconhecido porque eu acho ele bom, então para mim é reconhecido. E também trampa no Observatório, né, contra a discriminação racial também, um dos nossos parceiros aqui no projeto. Professor Luciano Jorge, explique pra gente as impressões sobre aquele Galo no Mundial de 2013, que perdeu para o Raja Casablanca. Então, o professor Luciano Jorge, lá do Observatório, também vai trazer as suas impressões aqui no nosso episódio sobre este acontecimento de 2013. Olá, ouvinte, aqui quem fala é Luciano Jorge de Jesus, membro do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, né, um nerd RPGista atleticano
que gosta de falar de quadrinhos, RPGs, jogos digitais analógicos e também, às vezes, de futebol, e principalmente do Galo. É engraçado, né, notar do lado de cá do Atlântico, vamos dizer assim, a forma como o confronto do Atlético com o Raja foi notado de uma forma muito anedótica, né, racista, eu diria, né, assim, por algumas pessoas, assim, pela dificuldade de entender que existe, como sempre existiu, né, a possibilidade de grandes equipes surgirem no continente africano. É engraçado. Enfim, é um paradoxo, né? Mas, enfim, acho que é importante exaltar isso. E isso, algo que já foi notado já, né? A partir do Inter para o Mazembe, né? E a gente esquecendo, inclusive, da lógica que sempre permeou o futebol, de que qualquer equipe pode ganhar um jogo, assim. Mas, assim, lembrando bem, né, de como foi o jogo e de como foi o encontro, né, eu lembro das prévias mesmo, né, do jogo e tal, e que existia ali já eu lembro que tinha algumas declarações de alguns jogadores do Raja e tal, falando até mesmo do Ronaldinho Gaúcho, assim, né, me lembro da existência de um respeito muito grande, algo que a gente já havia notado durante a Libertadores da América, principalmente nos jogos contra o The Strongest, o time da Bolívia, né? Em que havia um respeito muito grande, mas quando a bola rolava, cada um defendendo seu lado, o Atlético teve jogos duríssimos contra esse time, né? E contra o Raja foi a mesma coisa, assim, né? Existiram problemas que precederam esse jogo, né? A saída do Cuca, ela é muito conturbada, né? O modo como o Cuca deixou o Atlético, né? Ele já tinha deixado comunicado já para os atletas que ele sairia do time depois do Mundial Interclube, mas isso não é, né? Desculpa por dizer, não, perdeu porque o clube... Não, perdeu porque o Raja foi superior em campo, né? E tinha um time que o tempo todo não deu chance para o futebol do Atlético aparecer. E aí eu lembro que o Atlético não tinha o lateral esquerdo, usou o Lucas, se não me engano, que era jogador da base, aberto na lateral esquerda, né? Eu me lembro, essa é uma das coisas que eu me lembro raramente, assim, né? E foi um jogo em que o Raja foi amplamente superior, assim, né? Eu lembro até de entrevistas do Cuca dizendo, né, de como o time do Raja Casablanca era um time muito organizado, com uma proposta de jogo muito sólida, e isso ficou, né, nítido durante todo o jogo, né, todo confronto, né, durante Atlético e Raja Casablanca. Acho que é isso, sim, acho que é isso que eu posso dizer, né? E aí também é um olhar muito contaminado de um atleticano, assim, né? É algo estranho, né? Relatar um jogo em que seu time perdeu pro Raja e o Raja ainda se tornou parceiro do rival, assim. São as histórias que o futebol sempre tem, assim, né? Acho que é isso. Espero que vocês tenham aí gostado um pouco das minhas reflexões aí que eu trouxe, né, daquilo que eu tenho pensado em relação ao que foi, né, esse encontro do Atlético com o Raja Casablanca. E óbvio, né, o meu time perdeu e não foi para a final do Mundial Interclubes e tal, mas, né, para poder jogar o Mundial Interclubes eu preciso ganhar uma Libertadores e tal, mas foi um confronto muito, muito bonito de se ver, mas que também denota muito ainda a ignorância da imprensa esportiva brasileira no modo como... Aliás, ignorância não, né? O modo como o racismo se estrutura, o modo como a imprensa esportiva brasileira olha para o futebol praticado no continente africano, assim, né? Falta esse avanço falta um avanço muito mais sério, né, no modo como se notam as equipes, né? Elas são diferentes,
É engraçado dizer isso, né? São equipes, são times que são de países diferentes, tem propostas de jogos que são diferentes, né? Tem construção histórica, né? Relação de pertencimento com o torcedor que são bem diferentes né? Eu tô aqui chovendo molhado dizendo isso aqui, mas isso não me parece novidade quando a gente pensa na imprensa esportiva do Brasil, assim, e a imprensa esportiva brasileira precisa avançar e muito quando a gente pensa em cobertura e análise do futebol praticado no continente africano, né? E acho que Ponta de Lança faz isso de uma forma, de um modo brilhante, né? Enfim, espero em algum momento poder colar com vocês aí, né, em algum episódio. Fico feliz em dar um pouquinho da minha contribuição, né, para aquilo que vocês estão aí me convidaram e tudo mais. É isso. Beijão para todo mundo e é tudo nosso. Valeu. Só para acrescentar o ótimo desempenho do Rajá nesse Mundial, no fim de tudo, além de ter o melhor desempenho de um time africano no Mundial de Clubes, me corrige, Terra, se eu pronunciar errado. Eu catei no Google Tradutor, tentando aqui pegar a pronúncia. Mas tinha um jogador na equipe, Mocine Yajur, que ganhou a bola de bronze, fez 2 gols ao longo da competição, empatando com o Ronaldinho pelo Atlético, Dário Conca, argentino, pelo Guangzhou Evergrande, acho que é assim que fala, e com o César Delgado na equipe mexicana. Mas, enfim, esses 4 marcaram 2 gols, e aí o jogador do Rajá foi o primeiro africano a ser artilheiro do Mundial. Então, mais uma marca aí do Rajá no Mundial de 2013. E tu falou que o estilo de jogo do Raja Casablanca, né, é um estilo bastante solto, com referências no futebol brasileiro também e tudo mais. Mas qual é a importância, vamos citar agora, pelo menos nessa última década ou nesse século, assim, do projeto do Raja a nível de seleção? Teve o Raja nesse século também, conseguiu desenvolver, para alguns nomes que tu já também citou, um projeto também consistente de contribuição, assim, por exemplo, para a seleção marroquina, a nível profissional, a nível de base, ou tem algum outro clube também ali no Marrocos que talvez seja a referência ali na formação de atletas jovens, apesar também de reconhecer que a seleção de Marrocos hoje também tem muitos jogadores internacionalizados, né, que jogam na Europa. Mas assim, aonde que o Raja Casablanca se situa dentro desses projetos aí, dentro do futebol marroquino? Então, tenho que falar que os 10 últimos anos, os 2 times de Casablanca viraram a se implicar e estar mais presentes no nível continente. Então, tem o Raja e o Wydad, que estão dentro do clube fechado dos 10 melhores da África, com Al-Ahli de Egito, com Espérance de Tunis, com TP Mazembe de Congo, com Zamalek de Egito também, com Mamelodi Sundowns de África do Sul, os 2 times de Casablanca. O Wydad chegou 2 vezes na final e ganhou uma Copa em 2017. O Raja chegou na semifinal o ano passado, com o Wydad também, e ganhou a Copa CAF em 2018 e a Supercopa contra a Espérance de Tunis em 2019. E agora o Raja está jogando na Copa de novo, chegando nos quartos. O Wydad chegou nos quartos também na Liga de Campeões. O projeto marroquino de futebol, a Federação Marroquina decidiu dar mais importância ao futebol africano e ao futebol local. Você começou a formar uma geração de jogadores adaptados ao jogo africano e à Liga de Campeões, e para conseguir ganhar e conseguir jogar e competir mais na Copa da África, na CAN. Então, o Raja e o Wydad agora estão dando, pelo menos, tem 2, 3 jogadores de cada um presente na seleção, e pelo menos, se não estão numa seleção,
eles estão metendo muita pressão sobre os jogadores profissionais na seleção. Isso dá um ambiente de competição e adversidade que é muito bom para a seleção. E para além, né, de tudo que a gente já falou do Raja Casablanca, aqui no Brasil, muito mais do que a vitória sobre o Galo, o que mais viraliza aqui no Brasil são os vídeos da torcida do Raja Casablanca. A gente vê os vídeos e a gente fica pensando, não é possível aquilo. Mas realmente aquilo é real. Então, assim, a gente sabe que tem os Green Boys também, né? Que é uma torcida de ultras, também bastante importante para a instituição do Raja Casablanca, para a história também da cultura de torcida no continente africano, né? No norte africano também. E aqui no Brasil chama-se muito a atenção toda aquela organização que tem no estádio em dias de jogos, em dias de clássicos, por exemplo, os mosaicos também, crianças também participando. Tem um vídeo que inclusive está lá no canal do Canto das Torcidas, e a gente fica se perguntando como é que surgiu, ou como é que surgiram essas torcidas no Raja Casablanca e como isso faz parte da identidade do clube. Qual a importância real e da autonomia dessas torcidas no movimento cotidiano, diário do Raja Casablanca? O Raja de Casablanca, como te falei, teve muita inspiração da América Latina. E na época onde não tinha resultados, por ter sido um time muito forte, tinha uma torcida bastante grande. Então, na época onde o time não tinha muito bom resultado, a torcida queria se sentir distinta de toda maneira. Começou ali e isso aconteceu também com a torcida argelina e tunisiana também. Essa conexão com o que acontece na América Latina e o que acontecia nas torcidas latino-americanas na Argentina, no Brasil. E ali começou uma competição entre os grandes na África do Norte. Quando aconteceu a Copa do Mundo, os ultras do Raja já tinham 8 anos e já tinham feito coisas interessantes em competições nacionais e competições continentais. Mas nessa Copa do Mundo tinham a oportunidade de se apresentar ao mundo e apresentar ao mundo a melhor coisa do Raja, que caracteriza o Raja, é a sua torcida. Inclusive os jogadores, todo mundo fala isso dentro do time, que o mais importante, a coisa que faz o Raja ser o Raja é a torcida. Então, e ficou sendo um símbolo do time ainda mais do que o time mesmo. Só para complementar, assim, eu compartilho de tudo isso aí que o Luiz disse, do nosso sentimento vendo os vídeos, dá muito de arrepiar, dá vontade de estar ali no meio. E, cara, eu tava vendo umas pesquisas, claro, do mundo pré-pandemia, sobre um fenômeno acho que dos últimos 5 ou 10 anos, alguma coisa assim, dos estados ao longo do continente inteiro, que é enorme, de um esvaziamento. E algumas torcidas se destacam indo na contramão do esvaziamento dos estádios. Então, acho que dá para botar aí a importância da torcida do Raja nisso aí também, que é uma das torcidas citadas aí nessa pesquisa. E também desses top 10 aí que você falou do continente. São torcidas muito, muito emblemáticas. E o estilo da torcida que chama bastante atenção, né? Se a gente for para outros lugares do continente africano, para a África subsaariana, a gente vai ver que é um outro estilo de torcer já, né? Então, tem uma diferença também bastante grande
em relação ao estilo de torcida do norte para outras áreas, por exemplo, do continente africano. E também, eu acho que uma coisa bastante interessante, não sei também se a torcida do Raja se inclui nessa, é que muitas dessas torcidas do norte, principalmente na Argélia, isso eu já tenho estudado uma outra coisa assim, já tenho percebido, foram importantes também na Primavera Árabe, né? Na Argélia, na Tunísia, no Egito também. O Raja Casablanca, a torcida do Raja Casablanca esteve presente em algum desses momentos? Houve algum envolvimento, enfim, em algum protesto, algum movimento específico nessa época? Na verdade, a torcida durante a época da Primavera Árabe era um momento decisivo na história dos ultras, porque enquanto ultras de Egito, de Tunísia e de Argélia estavam dentro das manifestações, dentro do campo, vamos dizer, da luta, da resistência, os ultras no Marrocos se dividiram. Teve uma parte dos ultras que participou nas manifestações, teve uma parte dos ultras que expressou a sua lealdade ao reino. Então, por que falo um momento decisivo? Porque enquanto os ultras de outros países da África Norte que eram rivais aos ultras marroquinos em time de criação de competição, perderam muito durante a Primavera Árabe. O futebol marroquino ainda tinha a possibilidade de estar no estádio, de criar, de fazer coisas, inclusive durante a época da Primavera Árabe. E durante essa época que se marcou a diferença entre os ultras de Marrocos e os outros ultras de África, do Maghreb, pelo menos. Porque quando a gente estava com o Raja em Argélia o ano passado na Liga de Campeões, quando a gente estava com o Raja em Tunísia na Copa de África contra a Esperance de Tunis o ano passado, a torcida local esperava a chegada dos ultras do Raja, porque era um espetáculo. Se marcou essa diferença de que o Raja teve tempo e teve condições para se desenvolver tranquilamente. A torcida, o espírito ultra, o nível de criação, teve tempo, teve condições boas para se desenvolver, até virar um espetáculo em outros países na África. Eu não sei se a cobertura assim, da mídia de onde você mora é uma coisa meio brasileira, assim, na forma de ver torcida, de uma forma mais marginalizada. Então, vamos fingir assim que eu caí de paraquedas aqui e aí eu vou te fazer uma pergunta, você pode me responder como torcedor, clubista, tanto faz. Se eu chego e te falo assim, tá, não gosto da torcida do Raja porque eles são muito violentos, o que você me diz? Eu consigo entender porque a torcida do Raja pode ser muito violenta e inclusive com os jogadores tem um nível de exigência e também não é para defender a violência, mas às vezes por ser a torcida que tem muita classe pobre, não é para defender a violência, mas isso faz que, às vezes, a resposta ou a reação do pobre seja violência. E seja violência contra símbolos da instituição e da administração, contra a polícia, contra tudo o que simboliza o poder e o rico. Então, a torcida do Raja pode ser muito violenta dentro de Casablanca, mas não é violente fora da casa ou em outras cidades ou em outros. Tem muito nível de quando a torcida está viajando, tem uma noção de respeito da cidade local, da área local, que é muito grande. E também porque não pode fazer qualquer coisa quando está em outro país. Um pouquinho de noção, né? Boa. Tem um ponto que me parece importante, é o ponto também que me deu muita vontade de ir no Brasil. Em 2013 eu ainda morava no Marrocos e estava em Marrakech pro jogo do Raja contra o Galo no estádio. Quando a torcida do Galo andava na cidade, em Marrakech, nos bares,
nas praças, na Medina, na Cidade Velha e tal, andava com muito respeito e muita admiração. Não era admiração europeia ou orientalista, que a gente odeia. Não era tipo exotismo. Não, era uma pessoa de uma cultura prima que está descobrindo um país primo e uma cultura prima. Tem muita coisa parecida, menos a religião e o ambiente. Mas o jeito de ser, a maneira de ser é parecida. Então, a torcida do Galo, quando andava na cidade, tinha muito respeito mutual. E eles vinham do país do futebol. Já tinha essa fama, e se percebeu durante o jogo, já tinha essa fama de ter muita paixão, muito amor para o futebol. E no estádio, era a primeira vez para muita gente de nós ver torcedores chorando, mas não só chorando. Não era possível para a gente ver isso. Não era só porque o Galo perdeu. A gente quase sentia culpa, sabe? Mas é só para dizer que era muito bom. E quando perdeu, eu até tenho bandeira do Galo. E quando perderam, foram com a gente nos bares para beber e para falar do futebol e para, como fala, cambiar coisas, camisetas e tal. E ainda até hoje a gente tem muito respeito ao torcedor brasileiro. Inclusive, até para complementar só, quem se aproveitou muito disso foi o Cruzeiro, né? O maior rival do Atlético Mineiro após a vitória do Raja Casablanca. Inclusive, eu acho que agora, este ano, os dois clubes anunciaram até uma parceria. A gente até colocou no nosso grupo do Ponta de Lança, acho que uma parceria envolvendo marketing, alguma coisa assim, do fortalecimento da imagem dos clubes em Marrocos e no Brasil, né, fazendo essa troca, esse intercâmbio. Então, os cruzeirenses, inclusive, adoram o Raja Casablanca com toda a certeza do mundo. Inclusive, se eu não me engano, tem uma rua em BH com o nome do Raja Casablanca, eu acho algo assim, né? Pode me confirmar? Torcedor brasileiro é assim, cara, não adianta. O nome era Rua Casablanca e eles viraram Rua Raja Casablanca. Então, o Brasil aqui, a gente tem essas rivalidades nacionais, estaduais, né, principalmente assim por estado, então que são muito interessantes. Então, vamos para a seção Ubuntu, que é o nosso quadro que quem já nos ouve sabe, onde a gente traz dicas culturais sobre o país que a gente citou, né? Nesse caso é Marrocos, então a gente vai convidar o Taha e a Liz para soltarem as suas dicas enquanto sobe a trilha aqui na casa. Nice. Então, é uma música brasileira. Eu como marroquino, virei carioca. Eu prefiro falar que agora sou carioquino. Mistura de marroquino e carioca. Isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. O que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não, rapaz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it, there's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change. All the things that you want from me is unreal. It's heavy. There is no peace.
All you want from me is unreal expectations. Mesmo se segure, quero que segure dessa pessoa. Ele atrapalha a um desencontro. Veja por esse ponto muitas pessoas especiais falling, falling, falling into the night, falling, falling, falling into the night. Caramba! Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que foi a melhor contribuição da sessão Ubuntu aqui. Olha, eu não sei nem o que dizer. Não sei Ele nem o que mandou dizer. uma Vanessa do nada, não Não estava no roteiro. Eu adoro essa Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como já diria um bordão aqui do Brasil, é quem sabe faz ao vivo. Deve ter visto Faustão. Sensacional, Tarra, sensacional. Olha, agora subiu o nível, porque agora eu quero saber qual é a dica cultural da Alice depois dessa apresentação do Tarra. Então, gente, pesquisando para a sessão Ubuntu, eu descobri que o Marrocos é um lugar muito rico na sua literatura, com vários nomes historicamente, na contemporaneidade, muitos poetas também. E aí, no meio desses nomes, eu descobri uma mulher que brilhou os meus olhos, que foi a Fatema Mernissi, ou Fátima, né, para os mais íntimos. E aí, tipo, a Fatema, falecida em 2015, ela era uma socióloga, ela era super premiada nas suas obras, era professora universitária. E aí a obra dela fala principalmente do lugar da mulher no islamismo. Ela se botando assim no mundo como uma mulher feminista e como uma mulher que cresceu nessa cultura do Islã. E aí eu achei isso muito interessante, porque é uma realidade muito distante assim, de mim particularmente, né? E não tem muito conhecimento sobre a religião e tudo mais. E aí, tipo, uma coisa que uma discussão que ela levanta, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, foi falando que o islamismo não é um lugar, o Islã não é um lugar racista na sua origem, na sua história. Por mais que hoje algumas pessoas possam utilizar do véu para justificar uma exclusão da mulher na vida política de algum lugar específico, de um lugar de decisão, isso não existia. Não foi por isso que Maomé botou o véu nas mulheres, é assim que se fala, mas não foi por isso. Então é uma parada assim a se pensar. Ela diz que é tudo uma construção do agora. Então eu tô meio interessada assim de ir atrás dos textos dela. Ela tem até um que fala da experiência dela, criança, crescendo nos haréns da família, e tipo, coisas totalmente distantes da minha realidade brasileira do Rio de Janeiro, entendeu? Então fica aí a dica para vocês procurarem a Fatema Mernissi. Então, depois das dicas culturais, depois de um show ao vivo, só ouviu esse show quem ouviu o Mama África FC, né? Só viu aí o pequeno show, um show pocket do Tarra aqui no Mama África FC, com direito a Vanessa da Mata, aqui cantado por Tarra, originalmente aí pelo seu violão. Então, fantástico. Mas, galera, infelizmente, eu preciso me despedir de vocês. Esse é um episódio que a gente já estava pensando em gravar há muito tempo. E o nome do Tarra, desde que a gente gravou lá no Som das Torcidas, no Som da Bancada, já vinha também como um nome aí para a gente convidar. E a gente conseguiu essa contribuição, um episódio muito bacana sobre um dos maiores clubes aí do continente africano, um dos clubes africanos mais conhecidos aqui no Brasil, né, do torcedor brasileiro. Dificilmente um torcedor ou uma torcedora brasileira, principalmente após 2013, não tenha ouvido falar ou não tenha visto falar do Raja Casablanca. Então acho que cumprimos a nossa missão hoje para pelo menos contextualizar a história do Raja Casablanca, a torcida e tudo mais. Liz, muito obrigado pela participação, a tua primeira participação na terceira temporada aqui, assim como eu falei para Carol, hein? Espero que volte. Então
não saio mais dessa bancada. Depois desse show, se tiver sempre um show do Tahá no final, estarei aqui. Mas obrigada aí, todo mundo que ouviu até o final. Muito bom estar aqui com vocês, conhecer o Tahá pela primeira vez, porque eu não estava aí no podcast que você foi, Luiz. E trazer mais um pouco da história desse clube enorme que, enfim, quem ouviu agora sabe, né? Quem é Raja Casablanca. Tá, só tenho a te agradecer. Desde o momento que a gente gravou também lá na Central 3, você mostrou também uma pessoa que admira o nosso projeto, já tinha participado do Africa in Pauta, como eu falei lá no começo do programa, e agora esse encontro que já era inevitável aqui no Mama África FC, né? Muito obrigado pela participação. Não só eu agradeço, mas como também a Liz e todo o projeto Ponta de Lança por aderir ao nosso projeto, por aceitar o convite. E é aquilo que eu sempre falo para qualquer convidado: estejam sempre convidados para voltar aqui para o Mama África FC, para participar de outros podcasts, para sugerir pautas também. A gente está aqui. Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado por me convidar. É um prazer. E como falou Liz, espero que vocês tenham lugar na sua bancada, porque agora eu tenho o meu quarto aqui, meu quarto na bancada. E como falou, esse encontro era inevitável. Tive também o prazer de conhecer a Liz, muito prazer. E também saber que o nosso time, que primeiro a nossa paixão do futebol não tem fronteira e não tem país. Ela pertence a todo fanático do futebol, e eu tenho muito... Foi um prazer conhecer vocês e estar aqui com vocês hoje. Lembrando, então, das nossas redes sociais, que é #PontaLancaPDL, a nossa nova @, onde você pode nos encontrar tanto no Instagram, no Facebook e também no Twitter, onde a gente já passou de 7 mil seguidores. Vocês, por essa @ podem nos encontrar em qualquer uma dessas redes sociais. Lembrando também do nosso financiamento coletivo. Lembro de novo, está na descrição do episódio aqui o link do PicPay e o link do Pix. É como eu falo, né? Ativa o modo Liscadoido, faz o Pix e fica tudo bem. E entre também no nosso grupo público também, nosso canal de notícias, esse também é gratuito. Todos os dias lá a gente solta algumas notícias pelo Telegram. E é isso, né, pessoal? Não esqueçam que Ponta de Lança é paixão por ousar e sempre por mais paixão e por mais ousadia. E hoje também teremos, para concluir esse episódio, um Paixão por Ousar especial em francês e também em árabe. Até daqui a 2 semanas. Paixão por oser, عشق المغامرة.
Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.